Boa noite, né, a todos. A princípio, agradecer aqui pelo convite, né, o Franley, ao Matheus e ao Léo que está ali na operação, ali nos bastidores. Na técnica, né, Léo? Eu tive a grata também felicidade de saber aqui que o Léo é filho do Jaime. Trabalhou com a gente aí. Bom, comigo ele trabalhou desde que eu voltei para Jales, de 2011, agora até 2020, né, quando ele se desligou por se aposentar. Mas ele trabalhou na Sabesp aí, provavelmente quase 30 anos, eu não sei exatamente, mas aproximadamente 30 anos. Como é que tá o microfone? Tá? Quer que dá um ganho ali? Tá legal? Tá. Dá pra... Então, beleza. Então, o Gilmar, né, como você perguntou quem é Gilmar é uma pessoa comum. Eu nasci aqui na cidade de Jales em 1971, né, já entrei aí no cinquentenário, né, fiz 50 anos. Vim de uma família humilde. Meu pai era trabalhador da prefeitura, trabalhador braçal na prefeitura municipal. Minha mãe sempre foi do lar. Eu sou o sexto filho de uma família de 7 irmãos. Tive minha infância e minha adolescência toda em Jales. Comecei a trabalhar cedo, assim como a grande maioria da minha geração, né? Quem nasceu na minha época, a gente sempre começou a trabalhar cedo. Estudei aqui em Jales, me formei em Jales, entrei na Sabesp. Fiquei aqui um tempo, depois fui embora, fiquei 15 anos na região ali de Monte Alto, próximo a Ribeirão Preto, e voltei para cá em 2011 e estou até hoje aqui na Sabesp. Mas, assim, no nosso bate-papo aqui, vocês vão ver que não tem nada de extraordinário, sou uma pessoa comum, que, como você já me perguntou, toma uma cervejinha, gosta de um futebol, né? Gosta de ouvir uma música. Então, São Paulino ainda não, né? O Delay já me fez essa pergunta várias vezes, por que eu não passei ainda para torcer para o São Paulo. Por enquanto eu ainda torço para o Santos, se bem que tá difícil torcer para o Santos esse ano, mas por enquanto eu ainda sou santista. Nascer e morrer no Santos, né, Leonardo? Não é? Não podia deixar de passar também, ontem foi seu aniversário, né? Exatamente. Meus parabéns. Opa. Sim, sem dúvida. Obrigado. Ontem entrei aí na faixa dos 50, né? E também fui parabenizado ontem, fui gratificado com a notícia de que devo estar sendo vacinado aí pelos próximos dias, porque houve uma antecipação no calendário de vacinação ontem. E está previsto para que a partir do dia 16, a faixa aí de 50 a 59 seja vacinado para que a gente saia desse... O que demonstra que a idade nunca é um mal. Nem sempre é um mal. Nem sempre. No presente cenário, nós estamos pior que o senhor. O Franley que eu digo, que é o mais novo, vai ser o último a tomar. Nós também temos que fazer um agradecimento especial à mãe do nosso amigo Gustavo. Sim, foi ela que nos possibilitou a oportunidade aqui de... arquitetou todo o nosso bate-papo aqui de hoje. Sem dúvida nenhuma. Sensacional, não tem nem o que falar dela. Sempre que precisei de algum tipo de coisa relacionada a isso, ela sempre me ajudou de prontidão. E o Gilmar também é um parceiro nosso lá na Antena, já diversas campanhas a gente conduz junto lá. Esse boné eu ganhei no ano passado, quando nós fizemos aquela belíssima campanha. Temos uma foto no meu Instagram que nós tiramos lá na frente. Foi a campanha dos cobertores. Foi a campanha dos cobertores. Fizemos ano passado, bacana. Esse ano nós repetimos, só mudamos o nome, né? Passamos para a campanha de inverno, né? Uhum. Mas é a mesma campanha. E assim, a Antena, eu sou suspeito a falar, eu tenho amigos lá, o Delê é meu amigo, o João é meu amigo, o Claudinei, então sempre que a gente precisa, eles estão sempre ali junto com a gente. E hoje, a hora que eu estava saindo lá, era umas 6h15, que eu corri em casa, tomei um banho para vir para cá, da janela assim, dá para ver o seu avô estava lá, seu avô ainda batalhando, tava lá. Ele é o único, é o primeiro a chegar, o último a sair. Vai trabalhar de sábado, de domingo. Eu vejo ele sempre lá. E ele ainda planta lá no fundo da rádio, para quem não sabe. Nós somos vizinhos, né? Exato, ele tem exatamente, somos vizinhos. Ele tem uma plantaçãozinha lá que ele cuida e tal, isso é muito bacana. Tem uma plantação de uva lá e de pitaia. De uva, agora ele tá entrando na área da pitaia. Sim. Grande expoente da pitaia. Temos 102 pés de uva. De vez em quando exatamente na medida. Se nasce uma mais, nós arranca. Nós não queremos 103. Tem que ser 102. E de vez em quando a gente fica ali da janela, assim, coringando as uvas, né? Porque ele deixa madurar bastante, que acho que ele faz o suco, né? Nós fazemos suco, estamos fazendo vinho agora por último também. Aí, bacana. Nós vamos sair a próxima sábado, daqui uns 45 dias. E assim que estiver pronto, vou preparar uma garrafa lá para o senhor, porque essa segunda safra do ano
ela já não é a safrinha do começo do ano, ela já dá mais quantidade. Que bacana. Temos o pé de limão, a senhora já roubou limão nosso Não. lá? E aí, pai, ele Não, fica ainda bravo, não. hein? Ele fica bravo quando vê cara que entra lá. Rapaz, já deu vários cortes lá. Os cara, o pé carregado, rapaz. Não tem limão pra quem quiser. Mas é furto, né? Propriedade de terceiro, né? Você não pode adentrar lá e tirar o fruto do solo. Se cair no teu terreno, você pode pegar, senão Não, mas, pode pegar. mas mesmo a uva também nunca peguei, não. Só observei, hein? Pode ficar tranquilo. Também não, limão não. Mas, Gilmar, como você disse, você ficou lá um tempo em Monte Monte Alto. Alto. É a região de Monte Alto, a divisão de Monte Já Alto. trabalhando ali na Sabesp ali. Então, eu fui para Monte Alto em 1996. Assim, eu vou fazer a gente tem tempo, né? Fazer um breve relato aqui de como foi, como foi a minha carreira até hoje na Sabesp, né? Eu entrei na Sabesp em 1992. Antes disso, eu já tinha trabalhado na Santa Casa e tinha trabalhado na SUSEM. Eu entrei na Santa Casa com 11 anos e saí com 20. Caramba. Meu primeiro serviço formal foi aos 10. Se fosse hoje, era capaz de falar assim, serviço trabalho escravo. infantil, o empregador ia pra cadeia. Mas naquela época era muito comum, né? A gente começava a trabalhar cedo mesmo. Como eu disse, eu vim de uma família de 7 irmãos e precisava trabalhar porque 7 irmãos, filho, né, de um funcionário público, você tinha que ajudar mesmo, era mais ou menos assim mesmo. Quem já podia trabalhar, começava a trabalhar e ajudar em casa e tal. Então, aos 10 anos eu começo a trabalhar e vou estudar à noite. Aí, aos 11 anos eu entro na Santa Casa. Aos 12 eu me torno guarda-mirim, porque naquela época existia guarda-mirim, né? E o professor Canato e o professor Valdinei, que cuidava ali da guardinha, a gente chamava de guardinha na época. Eu passei a ser guardinha na Santa Casa aos 12 anos. Aos 14, aí eu passo a ser menor aprendiz também na Santa Casa. Sou registrado como menor aprendiz aos 14 anos. E quando eu estou chegando próximo dos 20 anos, eu estava fazendo faculdade, eu fiz faculdade aqui em Jales, fiz matemática, e então eu comecei a estudar para concursos. Ao contrário do professor Ramon, que esteve aqui na quinta, né, que disse que aos 14 ele entendeu que ele tinha dom para ser professor, eu fazendo a faculdade eu vi que eu não tinha dom. Apesar a carreira de professor, né, como o professor Ivan disse, é para guerrilheiro mesmo, né? Eu admiro absurdamente os professores. Sei o quanto é difícil. Tenho 2 irmãs e uma sobrinha que é professora, mas eu entendi que apesar de eu estar fazendo, né, faculdade, eu não tinha vocação para ser professor. Tinha aptidão com a matemática propriamente dita, mas não tinha aquela vocação para ministrar uma aula. Para ministrar uma aula. Então eu vi que assim, eu precisava de ter um curso superior, porque isso, né, ia me ajudar muito, como me ajudou, mas eu não tinha essa aptidão. Então eu comecei a estudar para concurso. Eu falei, eu preciso comecei a estudar para concursos. E eu passei em alguns. Eu me dediquei muito, estudei muito e passei em alguns. Primeiro eu passei na SUSEM, na época tinha uma vaga, e eu passei em primeiro lugar e entrei na SUSEM, como auxiliar administrativo. O que é a SUSEM? A SUSEM é a Superintendência de Controle de Endemias. É verdade. Isso. Não, sim, é o carrinho do... Como que chama? A carrocinha que pega os cachorros da rua pra sacrificar, mas isso é gozação. Isso, mas na época a SUSEM era um órgão estadual. Pertencia ao Estado. Hoje municipalizou, mas na época era o Estado e era que cuidava, né, da parte do controle da dengue, enfim. E aí eu passei na SUSEM, comecei a trabalhei 2 anos na SUSEM e continuei estudando para concursos. Na SUSEM, quando eu estava na SUSEM, aí eu passei no ERSA, passei nos Correios, mas era mais ou menos o que eu fazia, o salário mais ou menos compatível, então eu continuei lá e continuei estudando. E aí eu passei na Sabesp e passei na Caixa Econômica Estadual, que depois virou Banco do Brasil. Eu entrei na Sabesp em 1992. Na época também tinha uma vaga, eu passei também em primeiro lugar. Eu tinha estudado muito, eu me preparava bastante. Qual era o tipo de vaga, perdão? Entendi. O tipo da vaga? Na época, 1992 foi o primeiro concurso que teve na Sabesp, né? Porque teve a Constituição de 88.
A partir daí, todos os ingressos, tanto empresas públicas quanto empresas estatais, como é o caso da Sabesp, eram através de concursos. E eu prestei concurso na época para agente de serviços comerciais, que era mais conhecido como leiturista, que era o cara que fazia a leitura dos hidrômetros e a entrega de contas. Na época tinha 2 vagas, tinha uma para agente de serviços comerciais, né, que é o leiturista, e uma para atendente a clientes. Eu optei por fazer de serviços, agente de serviços comerciais. Passei e entrei em 10 de julho de 1992. E aí, alguns meses que eu estava na Sabesp, eu comecei a desenvolver um trabalho. Na época, o da Lua já era meu gerente, que ele era gerente de serviços comerciais, gerente comercial e administrativo. E ele me designou para fazer um serviço em Guzolândia. Guzolândia é uma cidade próxima ali de Auriflama. E na época estava começando a implantar o sistema de esgotos em Auriflama. Tinha alguns bairros que ainda não tinha rede de esgoto, e nós fomos lá para desenvolver esse trabalho. E eu me encantei, porque esses bairros onde a gente estava trabalhando eram um bairro bem pobre. Hoje a cidade melhorou muito, a cidade de Guzolândia hoje é uma cidade bonita, bem arrumada, mas na época tinha muitos bairros pobres. E eu vi que ali na Sabesp eu conseguiria desenvolver, eu tinha a oportunidade de desenvolver um trabalho e trazer uma melhoria de qualidade de vida para as pessoas. E eu me encantei pelo serviço da Sabesp e falei, é aqui que eu vou ficar. E aí eu comecei a batalhar, né, dentro da empresa para crescer profissionalmente dentro da empresa. Depois de uns 8 meses que eu estava na Sabesp, eu fui convidado, né, fui chamado para trabalhar na Caixa, porque eu tinha passado no concurso da Caixa Econômica Estadual. E aí eu declinei, falei, não, eu não quero. Entre o que eu estou aqui, na época era até mais interessante, mas bancário também eu vi que não daria certo, eu preferi ficar na Sabesp. A pessoa que entrou no banco no meu lugar até já aposentou e não está mais trabalhando no banco, porque depois a Caixa Econômica virou Banco do Brasil e tal. Mas eu optei por ficar na Sabesp e eu fiz a escolha certa do meu ponto de vista, porque eu gosto do que eu faço. E a Sabesp é uma empresa que investe muito nos seus funcionários para te dar condições de crescer, e eu busquei isso o tempo todo. Aí em 92, então eu entro na Sabesp e aí eu permaneço lá. Em 94, as cidades que hoje são cidades, né, Ponta Linda, Dirce Reis e Mesópolis, que eram distritos, viram municípios. E precisava de alguém para poder responder por esses 3 sistemas. E o da Lua me convidou. Você não quer assumir essas 3 cidades e tal? Estão passando agora para municípios. E eu passei a responder. Eu continuava no mesmo cargo, mas eu comecei a responder por essas cidades. Em 95 final de 94 mesmo eu trabalhei em Urânia. Aí eu venho para Urânia como encarregado. E depois a Sabesp aqui em Jales vira superintendência por um período curto. Eu venho para trabalhar na superintendência na área comercial. E depois, em 96, apareceu essa oportunidade para mim trabalhar em Cajobi, que é uma cidade próxima ali de Olímpia. É uma cidade mais ou menos do porte de Urânia. Precisava de um encarregado lá. E o Gilberto Aiello, que era meu encarregado aqui em Jales, e me indicou na época, e eu fui para Cajobi, isso em 1996. Quando eu chego lá em Cajobi, a realidade que tinha lá era muito diferente daqui. Jales sempre foi uma cidade assim que teve um trabalho diferenciado. Desde aquela época, em 94, 95, o da Lua em 95 assumiu aqui a gerência de divisão e ficou até 2011, ficou de 16 anos, né, como gerente de divisão. E desde aquela época ele já implantava um serviço diferente. Ele já tinha uma visão diferente, uma visão de controle de resultados, uma visão de combate a perdas, uma visão de controle de evasão, de análise de custo. E quando eu cheguei lá em Cajobi, eu tinha aprendido isso aqui. E eu cheguei lá e isso não era uma realidade lá, né? E eu comecei a implantar, não fiz nada demais. Eu comecei a implantar lá, fazer lá o que eu já tinha aprendido a fazer aqui. E aí eu cheguei lá e implantei uma forma diferente de trabalhar. E isso assim me projetou. Eu tive uma certa projeção. Quando foi em 2003, a minha esposa ficou doente. Teve um problema de saúde
muito sério, ó, tem algumas sequelas até hoje. E aí eu queria sair de Cajubi, que é uma cidade pequena, e ir para uma cidade maior. Conversei com o gerente de Monte Alto. Ele falou assim, eu preciso de um profissional aqui em Monte Alto, mas que tenha formação em química. Eu falei, tudo bem, eu vou atrás. Como era um curso técnico, eu consegui uma vaga em Bebedouro, que tinha um curso técnico lá de técnico em química. E era um curso de 1 ano e meio. Me formei em técnico em química. Falei para ele, agora eu tenho a formação. Ele me levou para Monte Alto. E aí eu vou para Monte Alto final de 2004, início de 2005 e vou trabalhar lá como encarregado de produção. Encarregado de produção é aquele cara na Sabesp que cuida da parte de poços e da parte de tratamento de esgotos, as estações e também da parte de poços. Monte Alto, como a cidade fala, ela é um monte, né? Então tem uma topografia bem irregular. Tem um índice de perda muito alto e tinha alguns problemas nos poções, porque os poções de lá, diferentemente do daqui, que são poços no Guarani, a água lá ela tem uma temperatura normal, entre 28 e 29 graus. Aqui em Jales, os nossos poções têm 51. Bem diferente. Bem diferente. E aí, então, lá a gente tinha um problema maior, porque se a água é uma água fria, automaticamente, por uma questão de pressão, ela é mais profunda. Os poços são mais rasos, mas o nível de água é mais profundo. Aqui, como a água é quente, esse nível ele é maior, ele é mais próximo da superfície. Dá para imaginar assim, ó, uma água dentro de uma panela, e você começa a ferver ela começa a subir. Então lá tem essa questão das perdas, que na época era uma perda alta, e tinha a questão dos poços. Essa perda é na canalização para o domicílio ou é uma coisa de vocês, assim, no próprio sistema? Então a perda, ela tem a perda que a gente chama de perda comercial, tem a perda que a gente chama de perda física, que são os vazamentos mesmo, e quando você junta as duas, tem o que a gente chama de perda total. Uhum. A cidade, quando é uma cidade muito acidentada, como lá era muito acidentada, você tem uma dificuldade maior para combater perdas. E aí, quando eu cheguei lá em Monte Alto, nós começamos esse trabalho de combate de perdas, que aqui em Jales começou lá em 95. Né? E aí a gente começa a fazer esse trabalho lá. E tudo a gente depende de equipe. Tinha uma equipe boa lá também, umas pessoas que me ajudaram bastante. E a gente consegue aí melhorar essa questão da perda. E eu consegui, eu não, né? A equipe, né? Consegue fazer um trabalho muito bom. Nós tínhamos 4 poções lá. E 2 desses poções estavam com uma vazão bem baixa, bem comprometida. E lá tinha um eletricista. Por favor. Eu só ia perguntar, o poção é de onde vocês conseguem retirar a água para trazer pro sistema? A gente às vezes começa a falar muito termo técnico. Eu vou interromper. Com as coisas importantes eu vou parando e perguntando pro senhor. Importante. Porque a maioria da galera que tá vendo, nos assistindo aqui, vai... Perfeito. O poção, a gente chama poção, que é o poço no Guarani. Uhum. Que é o aquífero Guarani, né? Sim. Então aqui na região, vamos trazer isso aqui para nossa região. Aqui na nossa região nós temos formação no arenito, que a gente chama, que é esse primeiro lençol mais raso. Aqui tem a formação Bauru e a formação Adamantina, que é um arenito mesmo. Imagina uma areia bem fininha mesmo, tipo um pó de talco. Então é onde a água caminha por essa formação. Depois disso tem o basalto, que é o derrame basalto, que o pessoal chama de pedra. Essa pedra brita, essa pedra britada preta, aquilo lá é derrame basáltico, que é a pedra. E aí você tem, no meio dessa pedra, desse basalto, tem uma formação que chama de Serra Geral. Ela caminha por vazios entre a pedra. Abaixo dessa pedra, desse basalto, você tem a formação Botucatu, alguns lugares chamam Pedra Piramboia, que é o aquífero Guarani. Então, quando a gente fala poção, assim, no nosso termo, nós estamos buscando água lá no Guarani, que aqui na nossa região fica próximo de 1.200, 1.300 metros. Certo. Então, aí, como eu estava dizendo, nós conseguimos fazer um eletricista lá que que ele é vivo ainda, o Aparecido, ele era meio professor pardal, sabe? Então, esses caras você tem que instigar. Você instigava, falava, nós precisamos fazer um trabalho, e ele achava uma forma. E ele me ajudou muito. Nós conseguimos fazer
uma recuperação boa lá em dois poções. E na época nós conseguimos garantir o abastecimento numa cidade que estava com problema de abastecimento. Então, de uma certa forma, né, assim, dentro da empresa você vai ganhando um pouco de destaque pelo trabalho da equipe como um todo, mas é você que está liderando, né? Quando começa a vencer os contratos, concessão, que entra a lei de saneamento, que isso foi em 2007, né? 2007 que entra a lei federal de saneamento, e deixa de ter os contratos de concessão, que antigamente era contratos de concessões, e passa a ter os contratos de programas, que é o que tem vigente hoje. Jales, por exemplo, renovou o contrato de programas em 2007. Monte Alto foi uma cidade que teve um impasse entre a renovação. Na época tinha alguns problemas políticos lá, entre, né, com o prefeito que tinha assumido, e entra numa situação meio de impasse. E fica naquela renova, não renova, renova, não renova. O cara que era meu gerente do setor técnico foi convidado para ir para Franca. Ele falou, bom, a coisa aqui está meio complicada, eu vou para lá. Ele foi para Franca e Monte Alto ficou sem gerente sem gerente do setor técnico. Como estava no impasse, não era bem o momento para poder buscar alguém, né? E aí o gerente, juntamente com o superintendente, que então na época era o engenheiro Luiz Paulo de Almeida Neto, falaram, ó, você fica lá, vai respondendo, você já conhece o serviço e tal, você fica respondendo pelo setor técnico, depois, na hora que definir isso aí, a gente vê o que a gente faz. E eu fiquei respondendo, aí eu fiquei acumulando o cargo de encarregado de produção e de gerente do setor técnico. Final de 2009, aí a Sabesp assina o contrato com o Monte Alto em definitivo, e aí como eu já estava no cargo, automaticamente eu virei gerente do setor técnico de Monte Alto. Quando é em 2011, quando foi no início de 2011, o engenheiro Luiz Paulo, que era superintendente em Lins, ele vira diretor em São Paulo. Ele é convidado, né, pela presidente da Sabesp, a doutora Dilma Pelicena, e ele vira diretor e vai para São Paulo ser diretor. Convida o da Lua para ser superintendente em Lins, né? A divisão de Jales, como eu já disse no início, era uma divisão que tinha já um trabalho diferenciado, e aí ele é convidado para ser superintendente em Lins, e na oportunidade, tanto ele quanto o Luiz Paulo lembram do meu nome para vir para Jales. Tinha a concordância do Luiz Paulo, tinha a concordância do Dalu, aí o Dalu um dia me liga e me convida para vir para Jales. Eu não imaginava que eu voltaria para Jales. Naquele momento eu voltaria sem cargo, sem nada, né? Aí ser convidado para vir para cá e ainda, né, com uma promoção, né? Eu não tinha nem o que pensar. E aí eu voltei, né, para Jales. Serei eternamente grato, porque é uma oportunidade que dificilmente acontece, né? Você sair, poder retornar para o município onde nasceu. Poder retornar para o município onde nasceu, família. Meu pai já estava com 84 para 85 anos. Eu pude acompanhar os últimos 5 anos da vida dele aqui próximo. Sua esposa daqui também. Meu pai. Minha esposa é de Fernandópolis, né? Minha esposa com os problemas de saúde. Então, quer dizer, não foi nenhum convite, né? Uhum. Eu vim correndo para Jales. Isso em 2011 e estou aqui até agora. Né? 2011, nós já estamos em 2021. Fiz 10 anos aqui em Jales agora como gerente de divisão no dia 22 de fevereiro de 2021. Estamos aqui.